Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Excelentíssimo Monsenhor Petrúcio, reverendíssimos Padre Clebson e Padre Giovânio, demais irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus. Após termos celebrado o novenário do Sagrado Coração de Jesus neste ano, nos encontramos neste domingo mais uma vez na casa do Senhor para ouvir sua palavra e comungar de sua vida num profundo mistério. É dentro desse mistério que o Senhor nos chama à existência. É em função desse mistério que nos encaminha na vida. E para o encontro deste mistério, Ele veio até nós. Assim, meus irmãos, nós contemplamos a graça que o Senhor nos tem dado, a graça que tem derramado sobre nós, e ainda esperamos a graça que virá. Toda graça é, no fim das contas, uma presença. A presença de um Deus altíssimo, inacessível, misterioso, que por amor vem ao nosso encontro. Conforme ouvimos na segunda leitura de hoje, não vem porque merecemos, de Pentecostes. Restava somente o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que já no tempo comum encerram esse período tão bonito e tão profundo de festas. Agora, caros irmãos, quando estamos voltando à lida normal da vida, depois de celebrarmos a Quaresma, a Páscoa, e já no começo do tempo comum, esses dias ainda festivos, o Senhor nos dirige uma palavra. Palavra de amor para um povo que deve ser salvo na vontade de Deus, por amor. Reparem hoje, na primeira leitura, capítulo 19 do livro do Êxodo, nós encontramos os israelitas saindo de Rafidim. A palavra Rafidim quer dizer descanso. O local onde eles descansaram. Esse local, hoje, é apontado por alguns arqueólogos como sendo, de fato, um local geográfico identificado. Porque o Monte Sinai, embora seja um local geográfico real, não tem sua identificação conhecida. Não sabemos onde é o Monte Sinai. Mas a região de Rafidim, no deserto, pode ser apontada e visitada. O que aconteceu nessa região, já depois que o povo, claro, saiu do Egito, entrou no deserto, é que Deus foi conduzindo o povo. É um momento de consolo da parte de Deus. O povo passa 400 anos na escravidão do Egito, e é o povo descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus, fiel à sua promessa, vai ao encontro dessa gente e com braço forte, estendido, mão poderosa, tira o povo da escravidão e vai encaminhar para uma terra nova. É uma imagem impressionante. Deus vai dizer a Moisés: eu vi a opressão do meu povo que está no Egito. Eu escutei, eu ouvi o seu clamor. E porque vi a opressão e ouvi o clamor, eu desci. Desci para libertá-lo e conduzi-lo a uma terra boa, terra que emana leite e mel. Meus irmãos, em busca desta promessa, o povo de Israel vai ao encontro do Senhor. Vai esperar que Deus, vindo ao seu encontro, lhe salve. Aqui nós encontramos mais um ponto importante. Deus vem a nós. Deus vê a nossa condição. Deus ouve o nosso clamor e não é alheio, não está distante, não ignora a nós, mas vem ao nosso encontro. Aqui eles partem de Rafidim, aonde estão descansando, depois de terem reclamado desse Deus. Deus então faz com que partam dali e dirijam-se ao Sinai. Eles vão, na graça de Deus, em busca dessa nova realização, do que Deus vai lhes dizer, do que Deus vai fazer nesse novo lugar. E aqui na preparação, para que o povo receba
e faça parte da primeira aliança feita depois da saída do Egito, que o Senhor vai dizer a Moisés. Primeiro chama Moisés a si. De fronte do monte, Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Moisés, assim deverás falar à casa de Jacó, ao povo que saiu do Egito, e anunciar a estes filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Sim, foram prodigiosas as ações de Deus. Libertou o povo da terra do Egito, demonstrando o seu poder, fazendo o povo perceber o quão grande, imenso, infinito é Deus. E vos trouxe a mim. O objetivo não é Deus levar para uma terra, é Deus conduzir a si. Mas como Deus faz isso? Deus faz nos chamando, e nos chamando nos consolando, nos dando sua graça, sua presença, seu amor. E isso vai construindo em nós uma forma nova de viver. E ele continua: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos da terra, porque toda a terra a mim pertence. O que Deus está dizendo é o seguinte, prestem bem atenção. Chama Moisés e diz: olha, vá dizer a esse povo, o povo que eu tirei do Egito, que assim, o mundo todo é meu, tudo que existe é meu, mas de entre todos os povos que são meus, eu vou escolher vocês. Eu escolho vocês, vou me revelar a vocês e dou assim a vocês a missão de transmitir aos outros povos a minha revelação. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo para vocês. E dirá o Senhor: meus pensamentos não são de aflição, meus pensamentos não são punitivos, meus pensamentos não ignoram ninguém, meus pensamentos são de amor, ternura, compaixão e misericórdia. Assim Deus vai querer reconduzir o seu povo, mas para que isso aconteça, meus irmãos, o povo também tem que se colocar diante de Deus e tomar consciência de si. Repare que Deus liberta o povo do Egito porque viu o clamor, porque viu a opressão e ouviu o clamor. Mas o povo que sai do Egito, porque viu os milagres, os sinais, os prodígios de Deus, já é um povo convertido? Não. É importante que a gente acorde para isso muitas vezes. De vez em quando, nós teimamos em nos relacionar com Deus, ou querer nos relacionar com Deus, a partir de convencimentos. Se Deus me converter, se Deus me der o sinal, se Deus me der a graça, que eu espero, que eu preciso, que eu quero, então sim, eu vou crer que Ele é Deus. Mas se não, se for só a promessa, se for só a espera, nesse tempo de esperança, e quase nada acontece, eu vou descrer que Ele é Deus. O povo do Egito sai, os israelitas saem do Egito e passam por um período de purificação. É o deserto. Deus vai trabalhando no coração daquele povo, para transformar, para converter e tornar aquele coração preparado para acolher o que vem de Deus. Então, de todos os povos eu escolho você. Não escolho você para ser um povo meu exclusivo, porque e o papel do povo só pode ser do povo. Mas nós, assim como os antigos, não sabemos bem o que é ter um Deus. Sabemos quem é Deus, Ele se revelou. Quem quiser saber, mergulhe na sua revelação, conviva com Deus e saberá. Mas o importante aqui não é somente saber quem é Deus, mas saber quem eu sou diante de Deus. Quais são minhas obrigações para com Ele? Que tipo de missão Ele me deu? Para onde me encaminha? Mas, para que a gente possa mergulhar ainda mais nessa lógica aqui apresentada, é importante fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai parecer banal, vai parecer óbvia, mas pense direito. Se eu perguntar a você, não vocês, você, em que nós cremos?
qual é o fundamento de nossa fé? Você sabe responder? Eu digo isso, meus irmãos, porque estamos numa época muito confusa, aonde existe mais um sentimento de fé do que uma fé autêntica. E muitas vezes nós que cremos, que estamos na igreja, que rezamos, nos confessamos, comungamos, temos em relação a Deus e a nossa fé uma ideia equivocada. Em que nós cremos? Ora, por exemplo, Jesus veio nos salvar. Salvar de quê? Por que Ele é Salvador? Se nós não soubermos as coisas simples assim, não fará sentido os apelos de Deus, os pedidos de Deus, as revelações de Deus. E não fará sentido porque nós temos uma ideia equivocada. Repare que nesse mundo nós parece que caímos de paraquedas. No dia que nascemos, começamos nossa história nesse mundo. Mas atrás de nós tem muita história, de muitos povos, de muitas épocas, e nós não sabemos absolutamente quase nada sobre isso. É como se o mundo, a existência que já estava em andamento antes de eu chegar, não importasse. Só importa o meu período, só importa o meu tempo. Quantas vezes ouvi na escola, para que estudar história? Todo mundo morto. Nem significa mais nada isso. Ora, se eu não sei de onde eu vim, como é que eu vou saber quem eu sou? Da mesma forma a fé. Em que nós cremos? Em quem diremos? Em Jesus. Cremos em Jesus, mas em que nós cremos? Por que Ele veio salvar? Um resumo rápido, só para lembrar da catequese de primeira Eucaristia. Ora, o mundo caiu em desgraça. Quando o pecado entra no mundo, o mundo caiu em desgraça. O homem caiu da altura de sua criação original, uma vocação à vida com Deus, para uma vida sem Deus. A humanidade, por causa do pecado, cortou relações com Deus. E interessante, desde o passado, o Senhor se apresenta como um pastor que tem o seu rebanho. E sempre vai dizer que o rebanho se dissipou. O rebanho se separou dele e assim desgarrado não sabe mais para onde caminha. E ele vem como pastor, mas não é reconhecido como pastor. Essa imagem é importante pela história de Israel. Deus sendo o pastor, aquele que vem conduzir a humanidade. Ora, quando Ele cria a humanidade lá no plano original, quando a Bíblia nos descreve a criação, Adão e Eva, por exemplo, ela está falando de quê? De uma criação perfeita, cada coisa em seu lugar. E naquela narrativa não se fala de indiferença, de pecado, nada. Indiferença de Deus em relação ao homem, ou do homem em relação a Deus com o seu pecado. Não existe isso. Não se fala em sofrimento, não se fala em choro, não se fala em luto, não se fala em nada disso. O que fala é que o homem tinha uma profunda e verdadeira comunhão com Deus. E essa comunhão é quebrada por uma desobediência, porque aqui, um ponto já para responder uma das questões que falei, para se ter um Deus, tem que saber obedecer. A relação de um ser humano com Deus é uma relação de obediência. E a gente não pode inverter os papéis. Não é Deus que me obedece, sou eu que obedeço a Deus. Não sou eu que julgo a Deus, é Deus que me julga. Eu estou diante dele, não ele diante de mim. Eu estou diante dele. Ele é Deus. E observando essas coisas, eu tenho que começar a pensar também na minha vida. Quando o pecado entra no mundo, essa comunhão é quebrada. E o que acontece com essa comunhão quebrada? Deus deixou de ser Deus? Não. Deixou de ser pastor da humanidade? Não. Mas a humanidade se desgarrou, se dispersou no meio do mundo, se perdeu, se espalhou no meio do mundo. E agora, como ovelha sem pastor, não sabe nem quem é, nem para onde ir, nem o que esperar da vida. Aí começamos, para não entrarmos em desespero, começamos, geração após geração, cada indivíduo começa a colocar no lugar de Deus um monte de coisa, para ver se preenche esse vazio, aquieta-se a vida
e eu possa enfim ser feliz. Mas o que seria a felicidade sem Deus? Se fomos criados por Ele e para Ele, por acaso existe alguma realização sem Ele? A humanidade caiu nisso, e foi uma queda muito profunda. Deus poderia, diante dessa desobediência, dizer: tá, vocês não querem mais ter um Deus, então se virem, e eu vou criar uma outra humanidade, talvez em outro mundo, e ela vai ser fiel a mim, vão saber ter um Deus, porque vocês não querem saber. Ele poderia ter feito isso se não amasse, mas porque ama, nunca desistiu de nós. Ele veio ainda se mostrar como um pastor. Religiosos para se relacionar com seus deuses, mas nenhum deles respondia, porque nenhum deles era verdade. Só um é verdade. E quando o povo menos esperou, e um povo que não esperava isso, Deus foi até ele. E aqui nós encontramos Deus reafirmando a sua decisão de ir até nós, de vir até nós, e a disposição do povo de querer tê-lo. Eu repito, vocês viram o que eu fiz quando tirei vocês do Egito, e como vos trouxe a mim sobre asas de águia. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Deus não está aqui, meus irmãos, dizendo: ei, por favor, me dê um pedaço do mundo que é de vocês. Não, Ele está definindo uma coisa simples: a terra é dele. Nós estamos aqui enquanto seres criados porque Deus permite. A vida está continuamente progredindo porque Deus permite. Nossa história vai acontecendo porque Deus permite. E nós esquecemos isso no dia a dia. Vivemos a vida nesse curto período de nossa existência, mesmo que você viva 125 anos, é nada comparado à história da humanidade. É um curtíssimo período. E nós achamos que nesse períodozinho de nossa vida, nós podemos fazer e acontecer como se fôssemos únicos, como se toda a nossa vida fosse altamente original. Como agora as coisas são simples, tudo depende de mim. Se eu quiser, pensamento positivo, se eu quiser vai acontecer, tá, tenta, pensamento positivo. Não, nós precisamos colocar os pés no chão, o Senhor está nos mostrando isso. Ele veio a nós como pastor, porque somos ovelhas sem pastor. Interessante, quando Jesus vai falar isso no Evangelho, nós temos a ideia de simplificar e colocar tudo aqui ao nosso redor. Então, como ovelhas sem pastor, e aí pensamos nos maus pastores e assim por diante. Primeiro, é muito amplo. Ele está falando disso que vemos na primeira leitura. Fica ali paradinho. Não fazer o mal já é muito bom, esqueça isso. Nação santa significa uma nação separada das outras para Deus. A palavra santo quer dizer isso. Kadosh em hebraico quer dizer santo. E quer dizer, santo quer dizer o que foi separado, o que foi trazido, recolhido. De todos eu escolho um pedaço, esse pedaço é meu. Esse pedaço foi separado do todo, ele é santo, é Kadosh. E por que é dito assim? Porque Deus é santo, santo, santo. Quer dizer que Deus é tão único que não se mistura com nada, não se confunde com nada. Ele é separado de tudo, no sentido de que Ele é único. Nada pode nem sequer parecer com Deus. Deus é Deus. Eu sou santo, diz o Senhor. Quer dizer, não me misturo com nada, eu sou puríssimo. Em mim não há nenhum tipo de contaminação. Não existe em mim nada, não tem nenhuma fronteira que diz: olha, a partir daqui é Deus e depois... Não, Deus é Deus, único, separado de tudo. Separado de tudo. Mas não é uma separação como nós experimentamos, atenção, de separado como quem quer dizer aquele que foi rejeitado, ou aquele que ficou só, ou aquele que não tem ninguém. Não, é nesse sentido de santidade. Ele não se mistura, mas acolhe. Santifica, separa para si.
Um santo é isso, ele não se mistura mais com o mundo, com as coisas do mundo, com a miséria do mundo, com a tristeza do mundo. Ele é todo de Deus, santo. Uma nação, quem é ele? O que ele pensa, o que ele quer e assim por diante. Mas um reino de sacerdotes. Ora, um sacerdote é aquele que está diante de Deus. O sacerdote deve estar diante de Deus 24 horas por dia. O sacerdote, mesmo no Antigo Testamento, não é um homem no meio dos outros, mas separado. Aquele que tem uma missão própria, aquele que tem um chamado próprio, não para ser melhor do que os outros, mas para ocupar sua missão. A missão que é do sacerdote, um sacerdócio, uma nação, um reino de sacerdócio, de sacerdotes, diz o Senhor, significa isso, um povo que vive diante de mim. E uma coisa importantíssima que só o sacerdote deve fazer, oferecer a Deus os sacrifícios santos, em favor do povo. Ora, se existe um reino de sacerdotes, quer dizer que todos nós podemos oferecer a Deus nossos próprios sacrifícios. E quando eu falo de sacrifícios, é aquilo que é tornado sagrado. Pode ser um sacrifício alegre, ou seja, eu torno uma alegria, um acontecimento sagrado. Eu entrego a Deus aquilo se torna um sacrifício, entrega a Deus. Pode ser um sacrifício sofrido, como a gente entende na língua portuguesa. E assim também eu entrego a Deus, eu ofereço a Deus este tal sacrifício. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas o povo de Israel, que saiu do Egito, cumpriu fielmente 100% sua missão? Não. Deus teve que corrigir inúmeras vezes esse povo. E o povo sempre tentou escorregar da sua missão, para não ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quantas vezes quis o povo de Israel se misturar com outros povos, trazer para Israel outras crenças, adorar deuses inexistentes, cometer o pecado de idolatria, e Deus corrigiu e puniu o povo por isso, para que ele volte a ser, segundo a aliança, fiel a Deus, um povo de Deus. Mas aí, meus irmãos, passa o tempo, nos encontramos no tempo de Jesus, evangelho de hoje, e ele, aqui no evangelho de São Mateus, já passaram os 3 capítulos do grande sermão da montanha. Jesus começou a fazer alguns sinais, realizar milagres, e desde que encerrou o sermão da montanha, no meio dos 10 milagres que acontecem, os 10 sinais que acontecem até esse momento, nós encontramos 3 que são muito significativos. Repare, de Moisés para Jesus são aproximadamente dos 1250 anos. Nesse período todo, que não dá nem para resumir agora essa história, nós encontramos um Deus que não desiste do seu povo e um povo que não se decide por seu Deus. O tempo todo. Um povo, falo do todo, mas no meio desse povo sempre teve pessoas, existiram pessoas fiéis a Deus, prontas para realizar a vontade de Deus, como agora também em nosso meio. Se olharmos para o mundo que se diz católico, o mundo que se diz cristão, nós vamos ter gente de todo tipo. Teremos pessoas lá na fronteira da fé, teremos outras mais para dentro, outras um pouco mais, mas teremos algumas que estão no núcleo da fé. Essas são santas, separadas por Deus e para Deus. Então Deus faz isso com elas porque escolhe desde o nascimento, e aí as outras não, de forma nenhuma. Todos são chamados à santidade, eu e vocês. Mas a nossa forma de responder é o que vai decidir o crescimento de nossa vida. Repare o que Jesus diz no evangelho de hoje. Primeiro, Mateus vai dizer, vendo Jesus as multidões, ele está na Terra Santa, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Repare que tem um gancho com a primeira leitura. Jesus diz, o apóstolo diz, compadeceu-se delas. O que significa compadecer-se? Significa sofrer com, padecer com, não ter pena. Ter pena a gente tem à distância, a gente olha, coitadinho dele, mas vai embora.
Compadecer significa ir lá, ter empatia com aquele sofrimento, querer resolver a situação e fazer o melhor possível para aquilo. Isso é se compadecer. Então Jesus, compadecido, tem um motivo do seu compadecimento. Porque estavam cansadas e abatidas. Porque são ovelhas sem pastor. Quer dizer que não ter um pastor, olha que coisa, nos deixa cansados e abatidos. Quando eu não quero ser pastoreado, quando eu acho que eu sei o caminho, vai se abatendo e vai se cansando. Porque não foi assim que Deus quis que fosse. O caminho está errado. Caminho errado leva a um destino errado. Não há realização fora do caminho de Deus. Então é importante que nós, ovelhas, diante de Deus, saibamos qual é o nosso papel. Ele quis que houvesse uma estrutura visível, que nos mostra uma realidade muito maior, invisível. E o Evangelho de hoje vai dizer isso. Jesus se compadece porque estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então ele vai dizer, diz aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muito o que fazer e tem pouca gente para fazer. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele quer que peça a Deus, o Pai, que envie mais trabalhadores. Envia anjos? Não. Que converta mais corações. Que toque em outros corações. Para que o trabalho que Jesus está fazendo sozinho, agora encontre também colaboradores. Por isso, o que é que ele vai fazer? Jesus então chama os 12 e dá poder a eles. O nome dos 12 são Pedro e André, seu irmão, Tiago, seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Os 12, ele chama esses 12, para quê? Igual na primeira leitura, do meio de todo o povo que me pertence, eu escolho vocês, para que vocês agora me ajudem a ir mais longe. Deus precisa de ajuda? Não. E por que ele faz isso? Porque ele quer, porque ele quis. A gente, meus irmãos, tem que parar com a mania de querer explicação de Deus para aquilo que ele quer fazer. Parece que tudo que Deus quer tem que ter uma lógica, mas uma lógica tão bem estruturada, que depois da explicação Deus não tinha outra opção, ele era obrigado a fazer o que fez. Aí eu fico tranquilo, agora sim eu entendi. Mas Deus tem mais liberdade do que nós. Muitas vezes a resposta de Deus, quando perguntarmos, Senhor, por que o Senhor quis assim? Ele vai dizer, porque eu quis. E ele pode dizer assim. Não é de vez em quando assim que a gente dá resposta em algumas situações? Por que você fez tal coisa? Porque eu quis. Quando eu digo, para mim é resposta, mas quando você diz, para mim não é resposta. Porque quis não é resposta, às vezes é. Fiz porque quis. O Senhor quis assim. E chamou esses 12. E chamou, repare só, dando-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Expulsar os espíritos maus e curar. Jesus então envia os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Vejam, uma nação santa, um reino de sacerdotes. No primeiro momento, eles não estão preparados para enfrentar o paganismo. Jesus diz então, não vão onde moram os pagãos, nem entre nas cidades dos samaritanos, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os céus é Jesus, ele é a salvação. Quando ele salva, Deus reina. Por causa dele recebemos a graça de obedecer a Deus, quando nos enviou o seu Espírito. Agora no Antigo Testamento temos uma lei, mas não conseguimos cumpri-la. Vem o Espírito Santo e nos dá a força para cumprir a lei. Ele é aquele que vem do Pai e do Filho e nos dá a capacidade de sermos conforme Jesus. É o Espírito Santo de Jesus. E assim curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos,
expulsai os demônios. Esses foram os milagres que citei do Evangelho de São Mateus. Entre o sermão, a doença, morte, podridão, a doença, morte, podridão e demônios. Isso faz parte do mundo decaído. O Senhor veio dizer: olha, eu vim combater tudo isso. A minha chegada vai colocar em ordem o que tornou o mundo uma desordem. E Ele vai começando a dizer: vocês podem curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. E você vai me dizer: padre, eu não posso fazer isso. Não pode? Porque não está em plena comunhão com Deus. Mas se você for, de fato, uma pessoa consciente de si, que assumiu a missão dada por Deus, que quer de fato corresponder a Deus num reino de sacerdotes, membros de uma nação santa, você vai poder. Você vai conseguir. Não porque Deus jogou um poder em você, mas porque o nosso poder é a comunhão com Ele. Sem comunhão com Ele, ficamos cansados e abatidos, ovelhas sem pastor. Mas uma vez realmente em comunhão com Ele, aí encontramos tudo o que Ele faz por nós. A vida que nos dá, a graça que derramou sobre nós, nos chamando a algo muito maior, que é eterno. Por isso, de um modo invisível por nós, porque desde o pecado original, lá aquele primeiro, nós não entendemos mais Deus como nosso pastor. Imagine uma ovelha que não reconhece o seu pastor. Ela se desgarra, ela vai embora. Ela se perde por caminhos tortuosos. Mas se ela reconhece o seu pastor, ela sabe em quem confiar. Ela sabe de quem esperar. Ela sabe ser conduzida, ela aceita ser conduzida e obedece, cansar, de dar o alimento, de conduzir para a água. O pastor sabe, e ela sabe que pode confiar no pastor. Agora, se a ovelha tivesse pretensão de ser pastor, então ela mesma diria: eu vou para onde eu quero. E uma ovelha sabe se cuidar. Ela vai ser presa dos lobos. Como disse o Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 5, quando ele vai dizer: o meu povo desgarrou-se, saiu por caminhos desconhecidos, tornou-se presa dos animais selvagens. Que animais selvagens são esses? São os demônios aqui citados no Evangelho. Tornou-se presa dos animais selvagens. O meu povo, o povo que eu tirei do Egito, o povo que eu conduzi para mim, me esqueceu, foi embora, não me reconheceu, não ouviu minha voz, não quer me obedecer. O meu povo acha que me obedecendo diminui de tamanho, fica pequenininho, perde a sua dignidade, e é exatamente o contrário. Nós perdemos a dignidade e ficamos pequenininhos quando perdemos a comunhão com Deus. Mas em comunhão verdadeira com Ele, nós temos o poder que Ele deu à igreja. É a presença dEle na nossa vida, presença real e constante. Por isso é sempre importante, meus irmãos, voltarmos aos fundamentos da fé. Em que a igreja crê. E sabendo em que a igreja crê, tomar a decisão. Uma decisão de fato resoluta. Eu creio na fé da igreja. Eu quero ser ovelha desse pastor que me conduz. O Senhor nos deu pastores, pastores que nos conduzem, mas nós tantas vezes, por tantos e tantos motivos, achamos que temos a desculpa perfeita para não sermos conduzidos, pastoreados, e aí a vida fica assim, abatida, cansada, e não sabemos nem por que estamos assim. Se dermos uma chance a Deus, se de fato deixarmos que Ele se aproxime de nós e ouvirmos a sua voz, nós seremos o seu povo. O Senhor diz: vocês serão meus, de um modo peculiar. Isso é importante, é uma pertença a Deus da qual precisamos. Não dá, meus irmãos, para viver como se fôssemos Deus. Também não dá para viver como se não existisse um Deus, porque a realidade não é essa. Então nossa única saída é confiar nele. Então não tenho livro. Segunda leitura. Quando éramos ainda fracos, sim, sem pastor,
Cristo morreu pelos ímpios, no tempo determinado pela sabedoria de Deus. O apóstolo fica tão admirado com isso que vai dizer: dificilmente alguém morrerá por um justo. Um justo é aquele que fez o que devia fazer. Ora, se ele fez o que devia fazer, ninguém se motiva a dar a vida por ele. Fez o que devia fazer. Por uma pessoa boa, quer dizer, aquele que faz mais do que o que devia fazer, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando não merecíamos, quando éramos fracos e desgarrados. Ele morreu por nós por amor, entregou a vida por nós por amor. Ele é Deus entregando a vida por nós, e nós nunca seremos Deus e não queremos entregar a vida para os inimigos de Deus. E se você entra num caminho de pecado e não quer desistir dele, essa inimizade fica tão grande que você começa a dizer que Deus é mentiroso, que não é pecado o que Deus disse que é pecado, que não está errado o que Deus disse que é errado. Isso não é inimizade? E aí, nesse caminho, passa a militar contra Deus e contra a fé. Parece, meus irmãos, que para algumas pessoas que enveredaram por esses caminhos, dos quais São Paulo fala aqui a carta aos Romanos, parece que algumas pessoas enveredando por esses caminhos se tornaram tão inimigos de Deus a ponto de saber que o outro tem fé já é para ele uma ofensa. Vejam, São Paulo sabe o que está falando. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos. Um pastor, sim, não posso vê-lo face a face, mas por isso ele nos deu a igreja e colocou legítimos pastores. Através de uma hierarquia bem definida, nós nunca sejamos ovelhas desgarradas. Vocês têm Papa, e assim acima deles o próprio Senhor Jesus Cristo. Nessa hierarquia definida, nós encontramos a vontade de Deus, a vontade de Jesus, que no meio de uma multidão, como ovelha sem pastor, Ele escolhe 12, dá poder e envia. Façam o que eu faço, digam o que eu digo. Mas o que é que o Senhor faz? Aprenda comigo. O que é que o Senhor diz? Aprenda comigo, para não colocar palavras na minha boca e nem fazer coisas que eu não faria em meu nome. E assim nós vamos aprendendo o que é de Deus, mergulhando cada vez mais no que é sagrado, e assim nos tornando uma nação santa, um reino de sacerdotes. Que o Sagrado Coração de Jesus, o nosso padroeiro, o próprio Cristo, nos dê essa lição, colocando em nossa vida cada vez mais o seu amor. Veja, o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar essa revelação, para nos dizer o que acabamos de ouvir, porque quer de nós exatamente essa obediência. Começa hoje então, mais um ano até a próxima festa, até estarmos mais uma vez aqui encerrando a próxima festa. Peçamos a Deus, na bênção do Santíssimo que teremos depois da procissão, peçamos a Deus, vá pensando durante a procissão, o que você quer pedir de perdão a Deus, o que você quer agradecer a Deus e o que você quer pedir nesse ano que agora começa até a próxima festa. Mas lembre, Ele é atento, Ele ouve o clamor, Ele vê a opressão, mas só vem para ser obedecido, só fala para ser ouvido. E não sejamos mais ovelhas sem pastor. Nós temos o pastor que é visível nos pastores legítimos da igreja. E assim, ouvindo esse pastor, sendo conduzidos por ele, o próprio Deus, estaremos em comunhão com ele. E aí sim, venceremos qualquer doença, a morte, a lepra e os demônios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.